Olá, nós estamos aqui para mais um capítulo dessa jornada Caminho a Cristo. São verdades bíblicas que nos conduzem a Cristo Jesus, a uma transformação de vida, a um novo sentido na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre o privilégio de falar com Deus. No último vídeo, e se você não assistiu, assista o último vídeo, talvez a série toda. Se você não assistiu os outros vídeos da série, aqui no nosso canal você encontra esses vídeos. Assista! Eles fazem muito bem para mim, não os vídeos, né, mas o conteúdo desses vídeos. E eu espero que façam bem para você também. Então, como eu estava falando, no último vídeo nós falamos sobre as maneiras pelas quais Deus ele quer conversar conosco, ele tenta falar comigo e com você. Mesmo que o pecado causou essa grande separação, ele ainda continua tentando conversar com a gente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a maneira como nós podemos falar com Deus. Como chegar até Ele, como as nossas orações podem ser ouvidas. E eu quero começar com uma citação do livro Caminho a Cristo, que ela é muito conhecida. Olha só o que diz. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que isso seja necessário para que Deus saiba quem somos, mas para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus descer até nós, mas nos eleva até Ele. Eu acho muito bonito esse texto, ele é bem conhecido, talvez você já ouviu alguém mencionar algumas palavras dessa citação. Mas eu acho bonito porque ela fala de um Deus ao qual nós podemos nos aproximar dele, chegar bem pertinho dele. E veja, ele não desce para a nossa realidade. Nós somos elevados, subimos até a presença dele. Esse é o privilégio da oração. Os discípulos, olhando para a vida de Jesus, para o exemplo de Jesus, né, o quanto Jesus buscava a Deus em oração, eles pediram, ensina-nos também a orar. E Jesus, com muito prazer, ensinou os discípulos a orar. Não só por exemplo, como eu falei, mas também por palavras, por ensinamentos. Eu quero ler para você mais uma citação do livro Caminho a Cristo. Olha só. Sua humanidade fez da oração uma necessidade e um privilégio. Encontrava conforto e alegria na comunhão com o Pai. E se o Salvador da raça humana, o Filho de Deus, sentia necessidade da oração, quanto mais deveriam frágeis e mortais pecadores sentir a necessidade de constante e fervorosa oração. Esse texto está falando exatamente de Cristo Jesus. E a necessidade, quando ele esteve aqui, 100% Deus, 100% homem, para nos salvar, a necessidade que ele tinha de falar com Deus, de orar. Ele via na oração não só a necessidade, mas também o privilégio. Se ele, que é Deus, precisava disso quando esteve aqui como homem, eu e você precisamos muito mais disso. E quão pouco, né, nós oramos a Deus, quão pouco nós buscamos. Deus está ali com os seus celeiros no céu, né, com sua reserva de bênçãos cheia. E Ele está disposto a abrir, derramar essas bênçãos sobre nós. Eu gosto de imaginar a oração como uma chave que abre a porta dessas bênçãos. Elas estão ali prontas, mas nós hesitamos, por causa do nosso egoísmo, da maldade em nós, hesitamos em abrir essa porta e receber essas bênçãos. O que nós realmente precisamos é de oração constante, sem cessar. Precisamos ter uma vida de oração, assim como Jesus. Como eu acabei de falar, é uma chave que abre essa porta de bênçãos. É apenas nós dobrarmos os joelhos ou elevarmos, às vezes não dá para dobrar os joelhos, mas aonde nós estamos, elevarmos o nosso pensamento a Deus e abrirmos essa porta de bênçãos, de conforto, de guia, de segurança que Deus pode conceder a cada um de nós. Se nós não orarmos e não buscarmos, o erro que nós podemos cometer é viver em trevas e errar o caminho certo. Então, nessa jornada que a gente tem vivido, se nós não buscarmos a Deus em oração, todo o procedimento, todo o processo, todo o caminho, né, que a gente já trilhou, ele pode ser em vão, porque nós precisamos dessa ligação. Igual no relacionamento, você não pode ficar só ouvindo a outra pessoa.
não quer dizer que ouvir não seja importante. É muito importante no relacionamento você ouvir, mas também é extremamente importante você falar, você abrir o coração. E quando você fala, você entende um pouco melhor você mesmo e a pessoa consegue te entender e assim o relacionamento fica algo mais íntimo, mais profundo. Assim também é com Deus. Agora eu quero falar com vocês sobre algumas condições para que nós possamos ter as nossas orações ouvidas por Deus. Algumas condições simples, mas necessárias para que Deus ouça e nos atenda, para que nós recebamos aquilo que estamos pedindo a Deus. A primeira condição que eu menciono é sentir a necessidade do auxílio de Deus. Existem pessoas que não sentem necessidade de nada. Elas acham que têm tudo, elas acham que podem tudo, elas têm as próprias respostas, elas são orgulhosas. Elas infelizmente, não vão conseguir conversar com Deus através da oração. Então esse é o primeiro ponto, tirar da nossa vida o orgulho. Veja, é sentir a necessidade. Alguém que se coloca numa posição onde sabe que precisa de ajuda. Alguém que se coloca humildemente numa posição onde abre o coração para que o Espírito Santo possa agir, atuar na sua vida, na vida da pessoa. A segunda condição é a seguinte: um coração arrependido e contrito. Se não houver arrependimento verdadeiro, e nós já falamos em um dos vídeos aqui sobre arrependimento e confissão, na realidade 2 vídeos, um só sobre o arrependimento e outro sobre a confissão. Se não houver isso de forma verdadeira, as nossas orações, elas vão ser orações vazias, infelizmente. Precisamos ir à presença de Deus com a tristeza verdadeira pelo pecado, entendendo que o pecado é algo terrível, que o pecado é algo que causou a morte do querido Filho de Deus em nosso lugar, e não desejar mais viver aquele pecado. Esse tipo de coração que quer uma vida nova, que quer um sentido novo, que quer fazer as coisas diferentes, torna a oração uma oração eficaz, uma oração poderosa. Uma outra condição é termos fé. Ter fé, fé verdadeira. Quando você fala com Deus, acreditar que você está falando com Ele, acreditar que Ele está te ouvindo, acreditar que Ele tem poder para resolver os problemas da sua vida, inclusive o maior deles, que é o pecado, a maldade, o egoísmo. Ter fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, versos 5 e 6, fala um pouquinho da experiência de Enoque, e depois o autor do livro fala: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o amam, aqueles que o buscam. Então, a fé é essencial para que uma oração seja atendida, respondida, para que uma oração seja eficaz. Marcos capítulo 11, verso 24, ali Jesus diz, peçam e vocês vão receber. Tenha fé, você vai receber. Tudo que vocês pedirem, vocês crendo, vão receber. Colocando mais algumas coisas sobre a fé, eu quero colocar aqui, quero ler para você mais 3 citações sobre esse assunto no livro Caminho a Cristo. Alguns acabam confundindo a questão da fé e falam assim: eu pedi para Deus, eu tive fé, mas Deus não atendeu a minha oração. Então, preste atenção nessas citações. A primeira diz assim: temos tantas falhas, somos tão míopes, que às vezes pedimos coisas que não serão bênçãos para nós, e o nosso Pai Celestial, por amar-nos, responde nossas orações, dando-nos aquilo que será para o nosso maior bem. Aquilo que nós mesmos desejaríamos se nossa visão fosse divinamente iluminada e pudéssemos ver todas as coisas como elas são realmente. Veja, nós somos míopes. Nós não conseguimos enxergar um passo, um segundo à nossa frente. Se nós pudéssemos enxergar, tomaríamos as mesmas decisões que Deus toma em relação à nossa vida.
Não que Deus está controlando a sua vida. Ele dá a você o livre-arbítrio. Mas às vezes nós insistimos em um pedido ou pedimos alguma coisa que vai ser ruim e Deus trabalha nas circunstâncias exatamente para o nosso bem e para a nossa salvação. Aquela resposta que não foi de acordo com a nossa vontade, ela é uma resposta à fé daquela pessoa que estava orando. Porque se você e eu temos fé verdadeira, nós vamos acreditar que Deus fará aquilo que é melhor, independente da resposta, mesmo que ela não seja aquilo que nós tanto queremos. O outro texto diz assim: Deus é demasiado sábio para errar e extremamente bom para deixar de conceder o melhor aos que andam em retidão. Por isso, não tenha medo de confiar nele, mesmo que não veja resposta imediata para suas orações. Apoie-se sobre sua fiel promessa: pedi e dar-se-vos-á. Nós devemos nos apegar às promessas de Deus. Se apegue às promessas da palavra de Deus. Se você pediu alguma coisa e ela tem a ver com alguma das promessas da palavra de Deus, Deus pode e vai conceder aquilo. Especialmente, eu já disse isso em outro vídeo, quando diz respeito à salvação. Quando você pede algo em relação à sua salvação, Deus não vai hesitar em responder. Quando você pede perdão, quando você pede transformação do coração, quando você pede sinceramente que deseja fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, esses pedidos Deus em nenhum momento vai negar para você. Um terceiro texto, falando ainda da questão da fé, é esse daqui. Por meio da oração sincera, somos ligados com a mente do infinito. Pode ser que não vejamos as fortes evidências ao contemplarmos o rosto do nosso Redentor, ao Ele curvar-se sobre nós em compaixão e amor. Mas é isso que realmente acontece. Podemos não sentir o seu toque, mas sua mão compassiva e amorosa está sobre nós. Eu gosto de imaginar essa cena, junto com aquela cena onde fala que nós somos elevados até o céu, e eu me imagino chegando ali, em uma grande escadaria perto do trono de Deus. E eu não fico imaginando, às vezes, eu ajoelhado, mas às vezes eu imagino eu sentado naquelas escadas. E imagino esse Deus tão grandioso sentar-se do meu lado, se inclinar bem pertinho de mim, colocar a mão sobre o meu ombro e falar: filho, o que você quer me dizer? Estou aqui para te ouvir. É mais ou menos isso que acontece. Você pode imaginar de uma forma diferente, mas ele se inclina para nos ouvir. Tenha fé disso. Uma quarta condição para que nós tenhamos uma oração mais eficaz, uma vida de oração mais eficaz, é viver e ter um espírito de amor e perdão. Olhe para o exemplo de Jesus e o que ele mesmo ensinou em sua oração. Mateus capítulo 6, verso 12, tem exatamente esse trecho da oração que Jesus ensinou ali para os discípulos e para a multidão. E ele diz: perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. Olhando para Jesus na cruz, a gente vê aquelas pessoas dominadas pelo poder do mal, né, insultando e fazendo tantas coisas ruins ao Salvador do mundo. E ele olha para Deus e diz: Senhor, perdoa eles não sabem o que estão fazendo. Até mesmo no momento de tão grande agonia, Jesus, ao conversar com Deus, e veja, Jesus estava ali na cruz orando e conversando com Deus. Deus, o Pai, parecia distante de Jesus naquele momento por causa do pecado. Ele ainda continua orando, ele ainda continua buscando a Deus, e nessa oração ele inclui o perdão. Eu e você queremos ter as nossas orações ouvidas, atendidas, queremos ter esse relacionamento com Deus, então tenha o mesmo espírito de perdão de Cristo Jesus. Um quinto motivo é o seguinte: ter uma oração perseverante e constante. Olha só essa citação do livro Caminho a Cristo. A oração incessante é a inquebrantável união da alma com Deus, para que a vida que vem de Deus flua para a nossa vida, e da nossa vida, pureza e santidade fluam de volta para Deus.
é uma conexão tão íntima que fluem coisas do céu para nós e da nossa vida também começam a fluir algumas coisas. E veja, tem que ser incessante, constante. Paulo disse, orai sem cessar. Não existe tempo, local, circunstância. A qualquer momento nós devemos elevar o pensamento a Deus. Quando for possível, vá àquele local especial seu de oração e passe tempo ali com Deus. Abra o seu coração como a um amigo. Fale com Ele. Fale para Ele das suas tristezas, das suas angústias. Fale para Ele dos seus desejos. Peça a Ele por amigos, parentes. Conte a história desses amigos e parentes e coloque eles, assim como a sua vida também, nas mãos de Deus. É esse tipo de oração incessante, constante, que nós precisamos ter e viver. E agora eu quero falar sobre algumas diferenças que existem nessas orações. Porque existe a oração pessoal e existe a oração pública. E uma é diferente, totalmente diferente da outra. Então eu estou abrindo aqui um parêntese para falar sobre essas duas orações. A oração pública é aquela que você faz, né, quando está ali na congregação de uma igreja, ou com um culto familiar, né, com mais gente. Nessa oração você não precisa ficar abrindo o coração a Deus e falando todos os detalhes da sua vida. Ela é uma oração bem específica, ela tem um propósito determinado naquele momento. Então, se você está num culto de adoração e aquela oração é uma oração de louvor e adoração a Deus, dedique aquele tempo, que seja curto, de preferência curto, não muito longo, para fazer isso, adorar e louvar a Deus. Se é pedir em favor de alguém, que você dirija a sua oração em relação a esse pedido específico, mas não se delongue nessas orações públicas. Agora, quando nós estamos falando de oração individual, essa sim é aquele abrir do coração a Deus. Nessa oração, você pode ir, como Jesus falou, ao seu quarto, fecha a porta e fala com o teu Deus ali em secreto. E Ele vai te ouvir. Essas orações, elas podem ser num local específico ou podem ser em qualquer lugar que você estiver trabalhando, que você estiver atuando, até mesmo brincando, até mesmo fazendo um exercício físico. Precisamos criar o costume de fazer isso. A gente naturalmente não tem esse costume, a gente naturalmente não quer muito falar com Deus, né? Até às vezes a gente foge disso. Mas através do hábito nós podemos ter uma vida de oração, buscando a Ele em todos os momentos, sabendo que nós podemos buscar Ele em todos os momentos. E quando surgirem desafios, dificuldades, dúvidas em relação a uma decisão importante, nós não vamos buscar as nossas alternativas primeiro. Nós vamos direto buscar as alternativas do céu. Porque nós estamos nos acostumando a falar com Deus o tempo todo. É um desafio, para mim e para você. Vou ler 2 textos que falam exatamente sobre isso que eu acabei de mencionar. Leve suas necessidades, alegrias, tristezas, preocupações e temores a Deus. Você não conseguirá sobrecarregá-lo, nem deixá-lo cansado. Aquele que conta os cabelos da sua cabeça não é indiferente às necessidades de seus filhos. O Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Tiago 5,11. Seu coração, cheio de amor, se enternece com nossas tristezas, até mesmo quando as pronunciamos. Entregue a Ele todas as coisas que perturbam sua mente. Coisa alguma é grande demais para que Ele não possa suportar, pois é Ele quem mantém os mundos e governa o universo. Nada daquilo que, de alguma forma, diz respeito à nossa paz é pequeno demais para que Ele não note. Não há um só capítulo da nossa existência que seja demasiado escuro para que Ele não possa ler, nem dificuldade alguma tão complicada que não possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobrevir ao mais humilde dos seus filhos, ansiedade alguma que lhe perturbe a alma, nenhuma alegria que possa ter, nenhuma oração sincera que lhe escape dos lábios, sem que seja observada pelo Pai Celestial ou sem que lhe desperte o imediato interesse.
O Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Salmo 147, verso 2. Uma outra condição é: ore em nome de Jesus. Talvez você já ouviu sobre isso em algum estudo da Bíblia. Ele é quem tem os méritos, Ele é quem tem o poder, Ele é o nosso intercessor diante de Deus. E Ele mesmo disse, quando falava da videira verdadeira, dele como a videira, Ele disse que tudo que nós pedimos no nome dEle, Deus concederá. Mas pedir em nome de Jesus não é só mencionar o nome de Jesus. Olha essa citação do livro Caminho a Cristo. Orar em nome de Jesus, todavia, é mais do que simplesmente mencionar esse nome no começo e no fim da oração. É orar segundo a mente e o Espírito de Jesus, crendo em suas promessas, confiando em sua graça e fazendo as suas obras. Então, quando você ora em nome de Jesus, você não está apenas mencionando o nome dele de uma forma assim mecânica, mas você está acreditando nos méritos dele, você está acreditando no poder dele, você está acreditando na vontade dele, está disposto, quando você menciona isso, a fazer a vontade dele. Uma sétima condição para que tenhamos uma vida de oração mais eficaz é: leve o amor de Deus às pessoas. Peraí, o que isso tem a ver com a oração? Oração é eu falar com Deus, é eu e Deus, mas a sua oração só vai ser eficaz se você levar o amor de Deus às outras pessoas. Jesus, ele se dividia entre o monte da oração e o contato com as multidões. Essa era a vida de Jesus. A nossa oração ela é eficaz quando nós refrigeramos a vida de outras pessoas com aquilo que tem trazido refrigério para nós, e através desse contato com as pessoas também nós somos beneficiados. A vida de oração, ela é real quando você não apenas se fecha, nesse mundo de meditar em Deus, de orar, mas você vive esse momento íntimo com Deus e completa essa intimidade falando desse Deus que você conhece de forma pessoal a outras pessoas. Um último motivo para que as nossas orações sejam eficazes é ter um coração agradecido e que louva a Deus. Nós falamos das coisas desse mundo porque nós gostamos delas. Nós precisamos falar mais das coisas de Deus. E precisamos perceber nestas coisas, na vida aqui nesse mundo, as bênçãos de Deus. Olha essa citação. Se pensássemos em Deus tantas vezes quantas percebemos as evidências de seu cuidado por nós, o teríamos sempre em nossos pensamentos e nos deleitaríamos em falar dele e em louvá-lo. Então, não apenas abrir o coração a Deus pedindo, falando das nossas lutas e angústias, mas também ter um coração agradecido. Se já somos difíceis, se já é difícil nós falarmos com Deus através da oração, quanto mais agradecer, através da oração. E esse coração alegre, coração agradecido, faz toda a diferença. Aquilo que é feito para a glória de Deus deve ser feito com um coração agradecido, com alegria, com louvor. O louvor e o serviço devem fazer parte da nossa vida e daquilo que nos completa como pessoas. Deus deseja que você enxergue mais motivos de gratidão e alegria do que os motivos de dificuldade, de desânimo. Então se detenha nas coisas boas. Olhe só mais essa citação do livro Caminho a Cristo. Precisamos reunir-nos em torno da cruz. O Cristo crucificado deve ser o tema de nossas meditações, de nossas conversas e de nossas mais alegres emoções. Devemos ter em mente cada bênção que recebemos de Deus. Ao percebermos seu grande amor, devemos estar dispostos a confiar tudo nas mãos que foram por nós cravadas na cruz. Olhar para a cruz, ver o que Cristo fez por nós, nos faz entender quem nós somos, o quanto Deus nos ama e o quanto nós precisamos dele. Isso não vai levantar em nós sentimentos negativos, pelo contrário,
vai levantar em nós a gratidão pelas bênçãos imerecidas que nós recebemos do alto. Nas asas do louvor, o coração pode elevar-se para mais perto do céu. Deus é adorado com cânticos e música nas cortes celestiais. Ao expressarmos nossa gratidão, estamos nos aproximando do culto das hostes celestiais. O que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. Salmo 50, verso 23. Cheguemos, pois, com reverente alegria perante o nosso Criador e com ações de graça e som de música. Nós vimos aqui então hoje como ter uma vida de oração. Conversamos sobre várias condições para fazer da nossa oração uma oração mais eficaz. O meu desejo para a minha vida e para a sua vida é que nós tenhamos uma vida de mais oração. Faça uma prova com Deus. A prova de orar mais e enxergar, pedir para que Deus mostre para você as respostas dele em cada detalhe da sua vida. Não tenha medo de falar com Deus. Lembre-se que Ele se aproxima de você, que você é elevado até o céu, e lá Ele inclina os ouvidos, fica bem pertinho, coloca as mãos poderosas dele sobre você, e ali Ele te ouve e Ele quer te atender. Faça uso da oração. O privilégio de falar com